Seja muito bem-vindo. Estamos com o Reinaldo, da SLT Consult. É uma boutique de contabilidade, né, Fabrício? Falou chique, não falou chique? Eu gostei, eu gostei. Também gostei. Obrigado pelos adjetivos usados. É enorme estar aqui com você. E vamos fazer um bate-papo, né, Fabrício? Falar um pouco de tecnologia, de contabilidade, de parceria, como é que uma contabilidade, assim, de um nível tão alto como a SLT, buscou, né, parceria com a Mix Fiscal, e juntos a gente pode contribuir, fazer aí um varejo mais inteligente, como é o nosso slogan aqui, né, com grandes parceiros. Eu preciso começar contando um caos. Posso começar contando um caos? Esses são os melhores. Esses são os melhores. Varejo e causo. Combina. Fazer uma palestra num evento e de repente um sujeito me procurou lá, amigo nosso, a gente já acaba conhecendo, né? A gente faz amizade, né? Muita amizade. Há tanto tempo, né? E ele procurou, poxa, Fabrício, eu quero dar um passo além da minha empresa. Estou crescendo, vendo bem, já sei vender, né? Aprendi a vender, aprendi a comprar, aprendi a botar preço, mas agora eu preciso organizar minha contabilidade. Você conhece? Poxa, eu preciso de uma ajuda. Quem que pode fazer? Eu quero fazer internamente, mas ao mesmo tempo eu quero fazer internamente. E se a pessoa que eu contratar não sabe fazer tudo o que eu acho que ela sabe fazer? Como é que eu vou garantir que tudo que precisaria ser feito está sendo feito? E você não faz esse trabalho para mim? Você não quer fazer isso para mim? Eu falei, eu não faço. Mas tem quem faz. Eu só penso numa pessoa, é a cara do que você quer. É a cara do seu desafio. Você vai conversar com o Reinaldo, da SLT, e ele vai resolver o teu problema. Porque se o que você quer é usar a sua contabilidade de verdade para o seu negócio, você precisa primeiro que ela seja de verdade. A contabilidade tem que ser de verdade, tem que ser bem feita. Tem que ser feita por quem entende desse negócio. Você vai falar com o Reinaldo. Deu certo ou não deu certo? Virou cliente ou não virou? Virou cliente. Deu muito certo. Acabou. Deu match. Deu match. Fabrício, primeiramente, assim, quero agradecer à família Toneguchi. Vocês são queridos da gente. Acho que, assim, no varejo a gente não faz somente amizade. A gente faz relacionamentos. E relacionamentos a gente leva pra vida inteira. E o que você acabou de falar foi um case que nós temos hoje de sucesso de uma pessoa excepcional. E quando ele nos procurou, ele trouxe essa responsabilidade. Porque quando a Mix indica alguém, é porque ela confia no trabalho. E isso pra gente é um selo de garantia, de qualidade pra nós, assim. Primeiramente, agradeço essa indicação. E não foi à toa, tá? Não. Foi de coração mesmo. E ele é um case, Carol, que assim, como eu posso te dizer que aconteceu isso? Porque recentemente, ele estava aqui na feira, a gente encontrou com ele, e a gente ele tinha a melhor ferramenta do mercado, é um dos maiores players de software house, de RP para gestão de varejo. Tava calçada. Muito calçado. Ele tinha investido numa infra sensacional, uma estrutura bacana. Ele me falou isso. Ele falou, cara, eu gastei uma grana para poder... Só que ele não estava se apropriando de toda essa informação de uma forma rápida, a qual ele esperava. E quando a gente conversou, eu perguntei para ele, o que você precisa? Ele falou, Reinaldo, eu acredito que através da contabilidade e dos demonstrativos eu consigo tomar melhores decisões. Eu falei, cara... Bingo, é o que eu quero. O posicionamento dele foi ao encontro do que a SLT se propõe a fazer. Exatamente, é o seu propósito, né? Esse é o nosso propósito. Transformar a informação em decisões. E através disso, a gente foi fazer um ecossistema com os parceiros, porque a gente acredita numa contabilidade colaborativa, Fabrício. Onde cada um no seu quadrado. Eu sou bom em contabilidade. Existe a melhor software house. Existe o melhor sistema e a inteligência tributária, que é a Mix. A gente fez uma parceria porque o que acontece? Nem sempre o empresário ele consegue ter a percepção de valor de como esse ecossistema, todo mundo trabalhando junto, dentro de um planejamento estratégico, ele reduz o custo e o tempo. Exatamente. Então, quando a gente conseguiu, junto, o Gabriel foi lá, apresentou alguns relatórios, a gente conseguiu somar. E dentro desse case, ele conseguiu ver o resultado. Há 30 dias atrás, eu apresentei para ele o balanço do primeiro trimestre. Conseguiu já entregar o primeiro. Dentro do RP. Que legal. Então, assim, ele falou, Reinaldo, é disso que eu tô falando. E aí a gente conseguiu transformar um desejo numa realidade. É quase como se fosse a Disney, né? Eu preciso reforçar isso porque talvez as pessoas não entendam. Cara, tem um modelo de contabilidade
que é um modelo tradicional, vamos dizer, tradicional, ok, tá tudo bem. Mas é um modelo que normalmente implica em grande demora nas informações voltarem para o empresário. E o que a SLT faz é completamente mudar esse padrão. O que vocês fazem eu vou fazer a contabilidade dentro do software da loja. Sim. Porque assim, conforme a loja está operando, ele está enxergando os números na hora. Isso muda completamente a velocidade da informação para o empresário e a precisão da informação, porque o que está acontecendo está sendo contabilizado, está sendo registrado na hora. Em tempo real. Em tempo real. Porque, Fabrício, não adianta você ter informação se você não tem alguém que traduza e te traga clareza nisso. Né? O que significa esse monte de número que eu estou olhando, né? Com certeza, porque o que acontece? Te dá uma expressão. Né? Existe uma expressão que eu li uma vez no livro de disrupção, que ele diz o seguinte: o que você foca expande. Isso. E aí, eu lembro de quando a minha esposa estava grávida, e eu tinha a percepção que todo mundo estava grávida. Porque você começa a olhar... Grávida em todo que é lugar. É. E é uma coisa muito surreal. Eu falava, nossa, será que só eu que tô tendo essa percepção? Na época, tanta gente ficou grávida junto, né? Verdade. E quando o empresário, ele muda o mindset dele e ele foca, eu preciso das informações para tomar decisão, ele vai encontrando caminhos. Ele vai vendo atalhos, aonde antes para ele estava obscuro. Então, quando ele começa a perceber que ele... Trazer uma ilustração nova aqui. Vamos lá, a gente está falando de tecnologia e contabilidade. Há praticamente uns 10, 15 anos atrás, ainda existia nota de papel. É. Aí você tinha que pegar uma IDF, levar no posto fiscal, aí eles chancelavam para você emitia um talão com 5 vias, aí uma via ficava com quem vendeu, a última via ficava o bloco lá para fiscalização, uma via ele mandava para contabilidade e 3 vias ia para quem estava comprando a mercadoria. Quem recebeu a mercadoria fazia o quê? Pegava as 3 vias, colocava no malote e colocava para o departamento que ia fazer a entrada da mercadoria. Meu Deus. Ele dava entrada na mercadoria, conferia lá com o pedido, colocava dentro do malote e mandava para a área fiscal. A área fiscal validava os números Classificava tudo. E mandava para a área financeira, porque a partir de agora estava liberado para pagar o boleto. Na sequência, essa nota ia para a contabilidade, por último. Nesse processo todo que a gente está falando, se não houvesse a tecnologia como é hoje, fazer uma liberação, enviar para a Cefaz, o seu RP fazer toda essa movimentação, a quantidade de dinheiro perdido numa emissão de nota errada ficava perdido até o momento da fiscalização. Era um absurdo. A quantidade de dinheiro que foi perdido praticamente alguns anos atrás por não ter alguém ou tecnologia suficiente para fazer o processamento dessa nota, da classificação de produto, porque, Fabrício, o Brasil é um dos países que está identificado dentro da América Latina com a maior carga tributária. Dentro de uma complexidade enorme. A gente está falando de 26 estados e um distrito, aonde a gente tem que entender que quando a guerra fiscal, a mercadoria sai de Minas, chega em São Paulo, ele se tornou ST, qual é o IVA que tem que aplicar? É muito Não é para amador mesmo. Não é para amador. E aí, para mim é muito importante a gente trabalhar numa contabilidade colaborativa. Por quê? Eu não daria conta de fazer isso porque eu não tenho tecnologia. Mas quando a gente fala com uma empresa do gabarito da Mix, que vem com vários cases de sucesso, de várias revisões feitas e consegue mostrar para o cliente que ele vai estar classificando de forma correta os seus produtos, isso não tem preço. Hoje mudou, né? Não são mais cinco guias, uma não vai mais dentro do malote, mas o erro ainda acontece. A perda de dinheiro ainda acontece. A diferença é a velocidade. Que você detecta isso, né? Isso. Porque, Carol, o que você falou, isso é tão evidente que agora recentemente foi lançado o relatório anual de fiscalizações da Receita Federal. E nele tem 2 fatores que soltam os olhos. Qual que é? O primeiro fator é o fato de você ter obrigações acessórias entregues fora do prazo. Isso gera multas, penalidades para o contribuinte. E o segundo, que assim, a gente falou da nota, mas o segundo maior índice são de produtos classificados errado,
com classificação de PIS e COFINS errado, de ICMS errado. Então, assim... Chove de erro emitido. Isso acontece em grandes supermercados também? Todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Aquela história, então, não, minha contabilidade dá conta. Não, meu cadastro dá conta. Olha, Carol, eu posso falar naquilo que eu acredito e da forma que os meus clientes, eles acreditam também. Sem inteligência hoje, artificial, tecnologia, é impossível você ter um banco de dados com 40 mil itens de produtos saindo no checkout todos os dias sem um erro. Muda praticamente, quase diariamente, quase 20 legislações novas, mudando a regra, ou muda o IVA, ou muda a tributação, ou se torna ST, muda a alíquota. Então, assim, você ficar atualizado é muito complexo. Se você é uma empresa de grande porte e ainda vende para outros estados... Aí multiplica. Multiplica, porque você tem estados que a publicação ela não é online, ela é no diário oficial. Como que você pega isso? Como você acompanha com uma contabilidade caseira, vou dizer assim, aonde a informação não é pública, sem uma inteligência, sem know-how para isso, sabe? Eu acho assim, se a pessoa é boa em contabilidade, ela tem que fazer uma parceria com as software houses, como a Mix Fiscal, que aí eu entendo e trabalho, e a gente tem na SLT uma contingência de não ter autuações por esse tipo de erro. Ah lá, eu ia dizer isso. Quantas vezes você teve, por conta de uma decisão certa, quantas vezes você teve problema? Nenhuma. É impressionante. Você mencionou, né? Segunda maior causa de problemas, né, das autuações é classificação de produtos. Não tivemos clientes autuados nesses anos todos. É motivo de orgulho. Ganhamos clientes porque foram autuados e aí nos procuraram, né? Eu queria que o Reinaldo falasse um pouquinho da necessidade desse cadastro ser diário, dessa atualização, desse monitoramento ser diário, né? Resolve, então, a gente fazer a correção uma vez ao mês? Não. Atrapalharia. Na verdade, o que acontece? A atualização ela é diária, porque vamos falar da carne? Te dar um exemplo. Aí, ó. Te dar um exemplo. Aí, ó. Quanto dinheiro foi perdido com a mudança da tributação da carne no estado de São Paulo, que ela mudou no meio de um fechamento fiscal? Nossa. Então, o que acontece? Para quem estava no regime especial e estava tributando a 5,5, quando chega em fevereiro e eles publicam que a partir do dia 15, e nós já estamos no final do fechamento, porque a lei foi publicada, se não me engano, dia 26, dia 27. Exatamente. Não, é mais 5,5. 4,5. Quanto dinheiro estava envolvido nessa operação? Porque a gente está falando, o varejo, ele vive de venda. É compra e venda. Não, eles estão falando, às vezes é 30% da venda. Esse cliente nós não vai muito mais. É muito mais. Então, como que eu vou esperar o final do mês, Carol, sendo que a mudança aconteceu no dia 15? E você receber praticamente no dia 30, Inês é morta. Pagou 15 dias, um ponto percentual que não era necessário, de um setor inteiro que representa 30%, 40%, às vezes 50% de toda a venda da loja. Sim. Para um negócio que é um negócio de centavos, você quebra uma loja. Você quebra uma loja. Então, quando a gente fala de informação, igual a gente estava dando um exemplo, quando você pega que a nota era de papel, o erro ele demorava muito tempo para você conseguir perceber. Quando a gente fala de orçamento hoje, planejamento, um planejamento hoje em dia, devido a essa economia volátil, eu projetar 3 meses, esse é um papel velho, é um jornal velho. Então, ela tem que ser diária para trazer o efeito e o recurso necessário que fica alocado dentro desse bolsão de recursos que, de repente, né, o nosso cliente pode ter, aquele potinho de ouro que às vezes ele está querendo uma oportunidade, ele tem um potinho de ouro no final do arco-íris, é a correção do saneamento dos produtos dele, dos NCMs. Isso que a gente está falando da carne, tem muita gente que continua com a carne errada hoje. A gente pegou aqui na feira gente que continua tributando a carne errada.
Então, a velocidade da informação, ela tem que ser acompanhada com a velocidade de tomada de decisão. E aí, eu falo por conhecimento prático, eu trabalho com contabilidade desde os 14 anos, eu tenho 44. Nasceu embalado em livro razão? Livro razão. Sabe pouco ele de contabilidade. Né? E aí, o que acontece? Quando eu vejo, né, um cliente que não tem uma inteligência, isso me assusta, porque eu busco orientação de profissionais como o do Fabrício, do Gabriel, a gente conversar com os clientes e explicar para ele. A decisão que ele vai tomar não é uma despesa, mas sim é um investimento para que ele consiga conter a perda de dinheiro no meio do processo de venda. Porque se ele errar a precificação, Fabrício, a gente já teve eventos onde você estava explicando sobre a precificação, ensinando a eles a questão da composição do markup, markdown e o imposto aonde ele está alocado, onde muita gente abre mão. Ele abre mão daquilo. E quando ele errar uma tributação, ainda tem um Reinaldo para de repente ir lá, não deixar aquilo ir para o fisco. Você consegue corrigir eventualmente aquilo no SPED dele, você consegue se tornar um débito, se tornar um crédito, você consegue resolver um problema fiscal, mas você nunca vai resolver o problema do dinheiro que era para o cliente dele ter dado na hora da compra, era para o cliente dele ter repassado o dinheiro para aquele imposto, e porque ele não colocou no preço, o cliente ele foi embora sem pagar o imposto que ele deveria pagar, e vai sair da onde aquela sua correção? Do bolso do lojista, do bolso do supermercadista. Porque você resolve o problema fiscal, mas preço errado nunca mais volta. Não volta. Ele está abrindo mão da competitividade. Quando a gente olha isso, Carol, é com pesar no coração, porque assim, a velocidade com que algumas empresas elas conseguem fazer essa aplicabilidade da informação do cadastro tributário saneado de forma correta, eles conseguem ter uma competitividade que muda praticamente toda a história dessa empresa, dessa organização. Enquanto outras empresas, às vezes, elas nos procuram, porque eu falo para eles assim, o problema não é pagar imposto é bom. Significa que você ganhou muito. Você ganhou dinheiro. Você ganhou. Pagar imposto, a gente tem que mudar a cultura no Brasil, que pagar imposto é ruim, não. Pagar imposto é bom. Porque quando você paga imposto, fazendo tudo correto, você colocando na margem do preço, você vendo no seu balanço a sua linha de lucratividade, você conseguindo projetar o crescimento da empresa. Aquilo é sustentável. Isso é sustentável. É isso. Tua empresa vai ser rica e próspera o resto da vida. O resto da vida. Você não tem vitrines, né? Você não é vidraça, né? Não. Você vai ser bem o resto da vida. Ele muda. Mas para isso acontecer, é necessário você envolver tecnologia e pessoas capacitadas. É verdade. Porque hoje, mesmo com a informação, a gente precisa ter pessoas do nosso lado que tenham hard skills, que consigam trabalhar bem com tecnologia, conheçam da legislação, entendeu? Entendam o ecossistema da qual o mercado está inserido. É verdade. Só que a gente está no momento onde você ter a hard skill, ela funciona porque a pessoa é técnica. Mas quando a gente fala de soft skill, de interatividade, conseguir conversar numa linguagem que ele consiga entender o que uma conversa assertiva, Fabrício. Eles conseguirem ligar e entender o que ele está precisando. E é isso que a Mix faz. Uma das ferramentas que vocês lançaram é um facilitador demais para o usuário que lá está atrás, praticamente lá na loja, que ele anteriormente, Carol, ele era o empacotador, aí ele virou caixa, aí ele teve uma posição de destaque e a empresa deu uma oportunidade para ele. Cara, eu fico feliz quando eu olho essas histórias, só que é o seguinte, Fabrício, não é qualquer empresa que quer pegar a tecnologia que vocês têm e pegar na mão e dizer, olha nessa tela e eu vou te explicar como funciona. Exato. Eu vou te dar o atalho. Então, assim, vocês pegam na mão do varejista, e não é do varejista o dono somente, é daquele, time dele, né? É daquele time, aquela pessoa que tá lá, que às vezes ela não vai fazer faculdade, Carol, mas o que ela tem, mas não sabe às vezes o porquê daquilo, sabe fazer um pouco, mas não sabe o porquê. E aí quando eu olho, e eu tive a oportunidade de visitar a Mix lá em Campinas e ver o time, e assim, posso te dizer, o trabalho que vocês fazem de humanização, isso não tem preço. Sim, legal.
sabe? Obrigado. Tipo, o treinamento que vocês fazem para deixar os colaboradores engajados e Na explicar. próxima você aparece lá de Mickey, só eu pagando mico eu não aguento mais. Não, bora, a gente vai marcar. Vai aparecer lá, ó, já apareceu o Carol de alegria da... Eu já vi fantasia. Apareceu, a última apareceu o rapaz do RH, apareceu uma bolinha, aquela bolinha verde, o Michael Wazowski. Apareceu ele, só um olho. Não, eu acho sensacional, porque assim, a forma que vocês tratam o cliente e os parceiros é de uma humanização, de um carinho, um respeito, que quando eu vou nos meus clientes, eles falam, não, eu tenho um mix fiscal aqui dentro, e aí ele me mostra como que ele está usando a ferramenta que ele foi treinado. Eu falo, nossa, qual é a sua formação? Você é um tributarista, né, qualificado, nas maiores faculdades. Falou, não, eu era o caixa, trabalhei como repositor, passei por essa área, recebi uma oportunidade e hoje eu tô aqui. Cara, já valeu a pena. Já valeu a pena. Já valeu a pena. O legal do varejo é as histórias que são construídas. E cada mercado que a gente vai, cada cliente, a gente vê esse tipo de valor que é agregado. É isso aí. E o interessante da Mix é quanto de valor vocês agregam. Não é só reduzir o imposto. Reduzir o imposto é uma parte. É quase que é um efeito colateral, né? É um efeito colateral. Né? E isso é transformador. Isso muda um ecossistema, isso muda uma empresa. Então, isso para mim, Carol, que eu vejo, é assim, é onde eu vejo que a tecnologia e a humanização, ela vem junto. Tem sido o tema, né? A gente já fez vários podcasts desde o primeiro dia e sempre a gente chega nessa... No final, tudo é gente. Tudo é No gente. final, tudo é gente. E eu vou dizer um negócio, eu fiquei tão feliz de encontrar vocês e de descobrir em vocês pessoas que têm esses mesmos princípios que a gente, de lidar com as pessoas com respeito, com carinho. É impressionante, porque todo mundo que eu falo que tem SLT, que trabalha com SLT, cara, eu não vi um que falou assim, pô, tô insatisfeito, tô triste, não me dão resposta, não me dão atenção, me largaram aqui. E exatamente vai numa contramão de escritórios que vendem o que não entregam, oferecem o que não tem, não conseguem cumprir prazos. O que chega, sabe que um dos nossos trabalhos é essa correção do cadastro, que a gente chama de monitoramento fiscal. Um segundo trabalho é o que a gente chama de diagnóstico fiscal, é a recuperação daquilo que o cara queimou de caixa todo dia, né? Então a gente vai lá e recupera aquilo, traz aquilo de novo para o bolso do dono da loja. Mas quando a gente vai fazer esse trabalho, é tão comum encontrar empresas que achavam que estava tudo bem, sem entregar SPED, entregando SPED zerado, e o dono nem sabia. A gente abriu na aba passada, né, Fabrício? Vamos ver aqui o SPED. A contabilidade não entregava o SPED há quanto tempo? Há 5 anos sem entregar. Nossa! O dono do supermercado quase passou mal aqui. Ele começou a suar, Acabou começou a passar meu mal. Vou fechar a loja. Fechou, acabou. Não entregava o SPED. E o contador era de anos, que foi o contador do pai, que foi o contador... Então, assim, acho muito legal alguém que não é só somebody love, né? Não é só... Não, cara, vocês entregam, vocês geram resultado, vocês analisam os melhores cenários. A gente acompanhou um caso em que você estava analisando o cenário, você falou, cara, a partir de agora muda essas duas aqui, essa daqui fica do jeito que estava, e vocês vão acompanhando passo a passo. Achei muito bonito o trabalho de vocês. Quero dizer, cara, eu tenho um orgulho de poder ser seu parceiro. Obrigado pelas palavras sobre isso é recíproco. Porque eu acho que, assim, quando você tem um propósito legítimo, você vai encontrando ao meio da sua jornada outras pessoas que têm esse mesmo propósito. Vai ouvindo o propósito. Eu acho que é esse o objetivo. E isso define o que a gente está falando aqui. É a questão do propósito. O que vocês querem fazer de dar um caixa novo pro varejista, tratar ele com dignidade, apresentar soluções para ele em tempo real, para que ele possa ter a melhor decisão, a melhor precificação do seu produto. Isso, para mim, na cadeia de valor, isso gera muito resultado positivo. E soma muito com o que você já está entregando. Soma muito. Então, assim, fica mais fácil, fica mais leve você trabalhar. A gente trabalha no varejo, a gente lida com muita informação, muito dado, volume, decisões, toda hora. Você lida com uma situação de frustração de alguém descobrir que
há 5 anos ele não consegue entregar suas obrigações. Né? É triste, né? E você tem que ter tato para falar isso, e eu concordo com você, porque existe muito aventureiro no mercado que ele chega fazendo um inferno na vida de um varejista, ele está no momento ali de fragilidade e a pessoa chega e